Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Como é bom estar com vocês. Que alegria, que privilégio o Senhor nos concede. Esta manhã, com certeza, Deus tem muitas coisas boas para nós. Eu quero louvar a Deus por poder estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre bom, sempre um prazer, é um privilégio. Na sexta-feira eu vim sozinho, mas hoje eu vim acompanhado. Hoje eu estou me achando. Minha esposa, a pastora Marcela. Eu não vou deixar ela subir aqui no altar para falar, senão ela vai tomar todo o meu tempo. Mas eu já quero aqui anunciar a vocês que as agendas de 2023 estão abertas. Falei para ela que em 2023 nós vamos ficar disputando a agenda. Ela já está pregando mais que eu. E eu fico muito feliz de ficar na retaguarda intercedendo. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, dos irmãos, dos amigos. Eu não quero citar nomes para não ser injusto e correr o risco de esquecer de alguém. Tem muita gente que eu gostaria de citar aqui. Mas eu quero louvar a Deus. E se você acha, será que é por mim que ele está louvando a Deus? Fique sabendo, estou louvando a Deus pela sua vida. Tá bom? Você que me conhece há algum tempo, você que está me conhecendo agora, você que fez parte da minha vida no período que estive por aqui, você que não se aproximou muito, mas orou por mim em algum momento, louva a Deus pela sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Lucas capítulo 7, você que está nas mídias sociais aí nos acompanhando, no YouTube, talvez no trabalho, em casa, ouvindo no trânsito, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, fique registrado minha gratidão ao pastor dessa igreja, pastor presidente, pastor Daniel, um amigo, conselheiro, um pastor que muito me ajudou e tem sido bênção até hoje na minha vida. Lucas capítulo 7, versículo 11, nós vamos ler até o 15. Lucas capítulo 7, versículo 11, nós vamos ler até o 15. Talvez você esteja até se perguntando, o que ele tem para contar sobre a viúva de Naim? Já sei tudo. Eu não quero trazer novidades não, só quero lembrar você de algumas coisas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está com problema, olha o tamanho da tela. Eu vou ler na tela, irmãos, eu quero aproveitar essa modernidade toda, que lá onde eu estou ainda não chegou. Então eu vou aproveitar bastante. Vamos ler? E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Versículo 12 diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Amém? Meus irmãos, esse texto, para mim é um texto muito revelador. O relato registrado por Lucas aqui, capítulo 7, para mim é muito esclarecedor. E o fato de só Lucas registrar essa história mostra a
prioridade ou a ênfase que Lucas tinha ao relatar sobre os episódios em que Jesus foi o personagem principal. Jesus tinha algumas características, e dentre as muitas características de Jesus, os discípulos então foram pensando aquilo que para eles era principal. Os evangelistas foram demonstrando ênfases naquilo que para eles, dentro do propósito deles ao escrever os seus evangelhos, seus livros, era importante, era principal, era prioridade. Para Lucas, a prioridade era mostrar Jesus como filho do homem. A prioridade de Lucas era mostrar em Jesus um Deus identificado com a realidade humana. Haja vista, Lucas está escrevendo encomendado por um gentil, por um grego, Teófilo. Teófilo precisava saber se os relatos que ele ouvia era verdade a respeito de Jesus, para então passar a crer de fato. E ele investe em Lucas como seu investigador particular, para ir onde Jesus passou, conversar com as pessoas que lidaram com Jesus, conviveram, que foram testemunhas oculares dos milagres, e também pessoas que receberam os milagres. Lucas, então, faz com maestria esse papel. Lucas investiga, sendo um bom médico, como Paulo chama de o médico amado. Ele investiga a fundo, ele vai em loco, ele pisa nos lugares, ele fala com as pessoas. E no meio de tudo que Lucas registra, existem alguns episódios e relatos que só Lucas vai registrar. Dentre eles está aqui da viúva de Naim. E Lucas, com essa proposta, porque como eu disse, está escrevendo para um grego. E os gregos eram um povo politeísta. Era um povo de vários deuses, era um povo de muitas crenças. Havia uma certa mistura ali, e o que torna até meio complicado entender o cenário religioso. Mas uma das facetas da fé grega é entender que as divindades são divindades que estão distante da realidade humana. Por exemplo, na fé estoica, uma das características das divindades era a apatia, a incapacidade de sentir, a incapacidade de se sentir tocado pela realidade alheia, no caso, realidade humana. Eles viam seus deuses distante da sua realidade, tão distante da sua realidade que a realidade humana não tocava, não sensibilizava os deuses. Mas Lucas, quando fala de Jesus, ele mostra um Jesus tão identificado com a realidade humana, até porque é chamado de filho do homem, a ponto de se compadecer. O que Lucas registra aqui, para o seu público-alvo, é quase que um escândalo. É difícil de ser aceitado, porque é difícil de se compreender como uma divindade, como um ser tão poderoso, que está aquém, ou na verdade, além da nossa realidade, vai descer alguns degraus, e não apenas se relacionar de modo permanente, vai se identificar como um igual.
Paulo vai dizer que ele não usurpou, mesmo sendo Deus, não usurpou em ser igual a Deus, antes humilhou-se, porque essa é a visão. Uma divindade descer ao nível dos homens é humilhar-se, mas ele humilhou-se em forma de homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desce alguns degraus, o que para um grego já é algo inimaginável, e então ele vive como um daqueles que deveriam ser seus súditos, servos. Lucas, quando escreve o relato da viúva de Naim, ele deixa muito impregnado essa visão, que de fato choca com a fé natural dos gregos. Observe que Lucas não começa o relato no versículo que nós começamos lendo, no versículo 11. O versículo 11 é uma continuidade de um relato anterior, porque começa dizendo logo depois. Então tem alguma coisa acontecendo antes que está linkado ao milagre de Naim. E o que é? É o milagre de Cafarnaum. Olha que interessante. Em Cafarnaum tinha um homem centurião, que era guarda de 100 homens, era um homem que tinha autoridade sobre 100 homens, que trabalhava para o exército ou as forças armadas romanas. Esse centurião tem um servo, no meio dos seus 100 homens tem um que está enfermo, gravemente enfermo. E esse centurião, ele tem algumas características um pouco diferentes do que se espera de um centurião romano, porque ele vai lá e se compadece desse servo. Eu não sei se era um servo muito bom, se eles tinham alguma relação, de algum relacionamento prolongado, o suficiente para se tornarem amigos. Eu não sei, por alguma razão, esse centurião vai se interessar pela situação daquele servo, que para muitos era descartável. O servo do centurião, para muitos centuriões, seria descartável. Existem comentaristas que dizem que alguns, entre aspas, assessores de homens de grande importância dentro do cenário romano, diziam abertamente que periodicamente faziam uma auditoria, uma vistoria no meio dos seus bens, via o que dava para aproveitar, o que tinha que ser negociado, o que tinha que ser descartado, e no meio dessas auditorias, naturalmente se descartava: olha, tem um servo doente, tem um servo meio fraco, já pode jogar fora, porque era essa visão. Eram descartáveis os servos, mas aquele centurião era diferente. Ele fala: não, meu servo está doente, está precisando de ajuda, e eu quero fazer alguma coisa por ele. Aquele servo tem o seu centurião como uma espécie de torcida, está torcendo pela melhora dele, pela recuperação dele. E ele então comunica com alguns judeus daquela região, judeus piedosos de Cafarnaum, porque ele tinha uma ligação. Olha como esse centurião é diferente. O povo romano não era bem visto pelos judeus, e também não viam-os com bons olhos. Mas a relação daquele centurião era tão diferente, com todos o cenário que está envolvendo ele. Ele era diferente no tratamento com o servo, ele era diferente no tratamento com os judeus. Tanto que os judeus de Cafarnaum vão terceirizar e vão pedir para Jesus dar uma atenção especial para aquele centurião. Porque o centurião, ele havia investido na construção da sinagoga. Então, aquele servo que está doente vem ganhando torcida. O centurião torce por ele, está tentando fazer alguma coisa por ele. Aí o grupo de judeus da sinagoga também estão lá, torcendo por ele, se envolveram com a causa dele, e foram até Jesus, porque sabia que Jesus tinha condições de resolver, e de fato resolveu. Só que na sequência desse episódio, Jesus vai mudar de cenário. Ele está em Cafarnaum, uma mega cidade, uma cidade importante, e vai para Naim.
Naim, para muitas pessoas, é uma cidade sem valor. Mas não é isso que historicamente nós podemos concluir. Naim é um lugar muito precioso. Porque os imperadores, os governadores romanos sabiam que as grandes cidades eram alvo dos inimigos. Onde a economia é poderosa, onde as pessoas têm uma capacidade financeira melhor e onde as coisas acontecem primeiro. Então, os homens do poder romano diziam entre si: é melhor nós termos alguns lugares para esconder reservas de riqueza, para guardar algumas riquezas. Naim era uma dessas pequenas cidades, que aparentemente não tinha muita expressão por ser pequena, mas era de grande valor porque alojava algumas reservas de riquezas, para que, se as grandes cidades fossem atacadas, sobrasse alguma coisa para eles se reconstruírem. Naim é uma cidade extremamente importante para os romanos. Então, ela tornou-se um lugar fortificado. Naim era uma cidade cercada por fortalezas, uma cidade bem protegida. E Jesus está indo para esta cidade. Quando chega lá, Jesus vai se deparar com uma multidão. Uma multidão que está saindo. E Jesus então entrando. Jesus chegando, a multidão saindo, e uma mulher que já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho, está à frente do cortejo. É interessante perceber que, mesmo sendo uma cidade fortificada, cercada por fortalezas, muralhas, uma cidade entre aspas segura, aquela mulher não pôde desfrutar de segurança. O mundo daquela mulher caiu. Acabou. E é esse relato que mostra, evidencia uma das prioridades de Lucas, que é mostrar Jesus como filho do homem, identificado com a realidade humana e envolvido em um sentimento com o que está acontecendo com uma mulher. Lucas, no seu evangelho, de uma forma muito, assim, talvez até indireta, mas em alguns momentos muito explícito, como está aqui em Lucas 7, vai mostrar como Jesus lidava com pessoas desfavorecidas, desafortunadas, pessoas que na sociedade daquele tempo eram tidas como desvalorizadas, pessoas que estavam sendo, que eram tratadas como inferior. Jesus lida, por exemplo, com publicanos, com mulheres chamadas de pecadoras, para não ficar num tom muito ofensivo, mas todo mundo sabia o que eles queriam dizer a respeito dessas mulheres. Jesus lida com pessoas que a sociedade não valoriza de um jeito diferente, principalmente mulheres, principalmente desfavorecidos. Observe que Lucas vai ser um dos evangelistas que mais cita a palavra pecadores e mais faz menções a mulheres, e menções honrosas, porque ele quer mostrar como Jesus está tão identificado com a realidade humana, que ele tem um apreço pelos desvalidos, ele se aproxima daqueles que não têm valor, e ele não se aproxima com indiferença, ele se aproxima com uma identificação. Pastor, por que eu preciso saber disso? Para você ler esse texto e alguns outros do Evangelho de Lucas com uma nova ótica.
percebendo que Jesus intencionalmente coloca essas pessoas no radar. Jesus intencionalmente faz com que pessoas que não seriam citadas em contexto nenhum sejam citadas, sejam lembradas, sejam vistas, sejam percebidas, sejam ouvidas, sejam descobertas. Pastor, não entendi, estou com o grito engasgado aqui, eu quero liberar e não consigo. Eu vim dizer para você que Jesus faz questão de colocar você no radar. Jesus faz questão de olhar para alguém e dizer o seguinte: olha, o que a família não viu nele, o que as pessoas ao redor não viu nela, o que ninguém percebeu nele, o que ninguém percebeu nela, eu vou colocar numa plataforma para que todos saibam, para que todos vejam, para que todos conheçam. Jesus é assim. Paulo vai dizer o seguinte: boa esta palavra, fiel esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, aquele que tinha que estar no fim da fila, o que tinha que ficar lá no profundo do poço. Jesus fez questão de colocar o holofote em cima e dizer: eu tenho olhos para você, eu consigo ver você, eu consigo entender você, eu sou identificado com você, eu entendo a sua realidade, eu conheço o seu contexto, eu consigo fazer a leitura do seu cenário. E saiba de uma coisa: mais do que me identificar com você, mais do que entender o contexto da sua realidade, eu me compadeço e me aproximo para mostrar que o que ninguém faz eu faço, onde ninguém vai eu vou, quem ninguém quer eu quero. Por isso eu vou dizer o que Paulo disse: ele pega quem não é para confundir quem é, ele pega quem não tem para confundir quem tem, ele pega as coisas vis desse mundo para confundir os grandes. E é isso que ele fez conosco. Quando Jesus vai para Naim, observe que em Naim Jesus nunca mais passou, pelo menos não foi relatado. Em Naim Jesus nunca mais fez nada, pelo menos não foi escrito. Jesus tirou o dia só para colocar Naim no mapa. Jesus tirou o dia só para fazer uma viúva ser evidenciada. E como isso aconteceu? Olha que interessante. Aquela mulher não está fazendo aquela rota pela primeira vez. Ela está indo aos sepulcros cavernosos da entrada de Naim pela segunda vez. O texto bíblico nos mostra que foi no dia subsequente ao milagre de Cafarnaum. Isso é interessante, porque vai mostrar que Jesus é uma ação continuada. Então Jesus em Cafarnaum faz um milagre para um grande homem, com uma grande torcida, faz um milagre numa grande cidade. Ele vai lá e resolve o problema de um homem que está em evidência, de um homem rico, poderoso. Tanto que esse mesmo homem vai dizer: Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu mando, eles fazem. Só que na sequência ele vai para um lugar pequeno, lidar com uma mulher perdedora, lidar com uma situação totalmente antagônica. E ele resolve o problema do mesmo jeito. O que Jesus está mostrando, o que Lucas conseguiu identificar e colocar no relato, porque talvez você não saiba, nem todos os relatos estão colocados de ordem cronológica, mas nesse caso Lucas fez questão de colocar em ordem cronológica, porque ele percebeu, tem um porquê de Jesus estar em Cafarnaum num dia e em Naim no outro. Ele coloca em ordem cronológica para mostrar que Jesus, ele se ocupa com gente grande, mas não esquece dos pequenos. Porque qualquer outra pessoa diria: não, está ótimo, resolvido o problema de Cafarnaum, e eu resolvi o problema de um centurião.
Esse centurião é um centurião tão diferente, que ele demonstra apreço por quem não tem valor, que é o seu servo. Ele demonstra uma visão diferente com os judeus, que ele constrói sinagoga. Então é muito provável que esse homem seja um homem que entende de valores e saiba o que é gratidão. Só que Jesus não se demora onde ele já resolveu. Por quê? Porque se ele passa um tempo maior em Cafarnaum para desfrutar daquilo que ele fez como uma recompensa do centurião, ele prolonga o sofrimento de uma mulher que ninguém pensava, que ninguém lembrava, que ninguém sabia. Então Jesus se ocupa com a sua agenda. Jesus não se empolga com o resultado da agenda. Ele sabe, eu tenho aqui uma missão para gente grande, mas eu não posso me esquecer do pequeno. Ele atende o pedido do centurião e logo vai para Naim, porque ele sabe, existem pequenos que precisam ser lembrados. Esta manhã eu vim aqui dizer para você: Jesus não se esqueceu de você, mesmo que você se sinta menor da casa como Gideão. Jesus não se esqueceu de você, mesmo que você se sinta tão pequeno como José. Jesus não se esqueceu de você. Jesus simplesmente está seguindo uma agenda. E eu vou liberar uma palavra: o teu momento vai chegar, o momento que você vai perceber Jesus entrando onde ele nunca entrou, Jesus passando onde ele nunca passou, e ele fazendo isso só para te mostrar: eu tenho você na minha agenda, eu tenho você na... eu preciso saber se tem alguém aqui que pode se alegrar como eu me alegro. Pega na mão de quem está perto de você aí, pega na mão desse crente, pega na mão dessa irmã, pega na mão desse irmão, fala para ele: em 2023, você está na agenda de Deus, você está na agenda de Deus, você está na agenda de Deus, sua casa está na agenda de Deus, sua família está na agenda de Deus, teu ministério está na agenda de Deus, a tua história está na agenda de Deus. Está marcado lá, está marcado lá. E ele não vai demorar um segundo a mais. Ele sabe o momento certo. Aquela mulher estava chegando no sepulcro. A cidade de Naim, o centro de Naim, é parecido com Jerusalém. É no topo de uma colina. Segundo William Barclay, a mulher estava descendo do centro para a porta. E era uma descida íngreme. Ela tinha que ir freando. Ela estava descendo pela segunda vez, levando um defunto. Ela está descendo pela segunda vez, levando o alicerce da sua existência. Ela está descendo pela segunda vez. E acredito eu, que nessa descida existem muitos questionamentos. De novo? Eu estou pregando essa manhã para pessoas que estão como a viúva, olhando a descida íngreme e dizendo: eu vou descer de novo a ladeira da amargura? Será que eu vou descer de novo? Por que eu de novo? Parece que o filme passa na cabeça. Só que naquele dia Jesus disse: eu vou interromper a sua descida amarga. Ele interrompe a descida amarga daquela mulher. E o que eu quero só observar aqui são duas palavras interessantes. Primeiro, Lucas chama aquela mulher de viúva, propositalmente. A palavra viúva em grego, que é o idioma que Lucas escreve, é hira. C-H-E-R-A, mas se lê hira. E essa palavra, ela tem uma conotação de destituída. Uma mulher que foi destituída. Destituir é distanciar. É como se Lucas estivesse dizendo: aquela mulher foi roubada. É uma mulher que teve coisas na sua vida sequestradas, tiradas.
arrancadas. E olha, que paradoxo. Porque ela foi roubada numa cidade forte. Observe que no relato de Lucas, Lucas está deixando aqui implícito que em algumas situações, em alguns cenários, as nossas fortalezas não são suficientes. As nossas barreiras, as nossas blindagens, a nossa proteção. Tem coisa, irmão, que eu vou te falar. O guardinha da sua rua não vai conseguir impedir de acontecer. Tem coisa que a sua cerca elétrica não vai impedir de acontecer. O segurança que você paga caro lá no condomínio não vai impedir de acontecer. Tem coisa, eu não sei, aqui no interior é assim. 1h tem uma motinha passando, buzinando. E eles acham que eles que eles metem a sirene. Mas eles também não podem impedir de algumas casas serem roubadas. Eu não estou falando aqui de bens, posse e dinheiro. Eu estou falando de pessoas que estão como aquela viúva, que viu o ladrão entrar e destituir você daquilo que você mais se apegou. Pessoas que estão sendo roubadas. Pessoas que estão sendo sequestradas. E não podem fazer nada. Não tem o que fazer. Então, volta a descer a ladeira da amargura. Não tem o que fazer, então, volta para a rota do lamento. Mas Jesus queria colocar um basta nisso. E aí Jesus vem subindo. Aparentemente sem propósito. Porque ninguém citou nada de Naim, ninguém falou para Jesus sobre Naim. Ele só está subindo, e o povo indo atrás. Onde ele está indo? Vamos junto. E ele subindo, e a mulher descendo. Esse é o encontro de milhões. Porque todos aqueles que encontram Jesus subindo, jamais continuarão descendo. Ah, não, preciso falar isso aqui para você. Porque o propósito de Jesus é chegar no nível baixo de quem está descendo e dizer, sobe. Desde o Antigo Testamento, essa é uma marca de Deus. Êxodo capítulo 3. Deus está em cima e fala assim, peraí, mas tem alguém que está embaixo. Eu vou descer lá para subir com eles. Aí ele vai dizer para Moisés, portanto eu desci para livrá-los e fazê-los subir. Porque o propósito de Deus é sempre esse. Pegar alguém na ladeira da amargura e dizer, chega de descida para você. Chega de descida para você. Chega, se 2022 para você foi uma ladeira íngreme, fique sabendo, você que desceu chorando vai subir sorrindo 2023. Eu preciso profetizar para alguém que desceu chorando e desceu muito. Desceu chorando e desceu amargando. Desceu chorando e desceu sofrendo. E agora está dizendo, pelas perspectivas, pelas previsões, de novo eu vou ter que descer a avenida da minha amargura, a ladeira do meu lamento. Mas Jesus está dizendo ao seu coração esta manhã, você vai subir sorrindo, porque eu vou impedir a sua descida. Jesus vai impedir a sua descida. Jesus vai impedir a sua descida. Jesus vai impedir a sua descida. Aquela mulher já sabia o caminho do sepultamento. Ela já sabia o caminho do sepulcro. Mas Jesus falou assim para ela, minha filha, estou recalculando a sua rota. Para você, essa rota não serve mais. Eu estou no teu caminho para dizer, eu mudo a tua rota e te faço voltar para casa. Você vai voltar para o seu lugar. Jesus vem como um agente de Deus. Sexta-feira eu falei sobre isso, né? Quando Deus opera resgate. Jesus vem como um agente de Deus para dizer, olha, que esse sequestrador está achando que vai continuar roubando sua casa? Não vai não. Esse sequestrador que está achando que vai ficar roubando sonhos, projetos, não vai mais não. Chega. Porque você não tinha para quem dar parte, você não tinha como fazer um boletim de ocorrência. Mas fique sabendo, a ocorrência chegou no CDP do céu.
E aí Jesus chega lá, fala para a mulher: não chores. Ô, irmão, é simples. É simples entender que, como parece incoerente, é causa e efeito. Uma mulher que perdeu o marido, agora está indo enterrar o filho, tem que chorar sim, claro que tem que chorar. Só tem um jeito de impedir aquela mulher de chorar. Se chorar é o efeito da causa, a causa é a morte, o efeito é as lágrimas. Para cessar o efeito, anula a causa. Só que Jesus não falou para ela que ia anular a causa. Ele falou assim: minha filha, não chora que eu vou ressuscitar seu filho. Não chora que eu vou resolver seu problema. Isaías, se não me engano, 66 ou 68, Isaías vai dizer assim, ó: Deus é um Deus de mistério. Quando Deus está falando de Ciro, ele fala assim: verdadeiramente, Senhor, tu é um Deus de mistério. Mais de 200 anos de Ciro vindo, você está falando que vai abrir os caminhos para ele? Quebrar os cadeados? Chama ele de seu servo, Senhor é um Deus de mistério. Como é que isso vai acontecer? Tu és um Deus de mistério. Então fique sabendo, nem tudo que você sabe é tudo que está para acontecer. Tem coisas que você sabe, mas não é o cenário completo. Aquela mulher sabia: ó, é para eu parar de chorar? Mas como que eu paro de chorar se eu ainda tenho um filho morto? É porque ela não sabia o que estava para acontecer. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que todas as vezes que Deus fala, todas as vezes que Jesus fala, ele denuncia uma intenção. Pergunta: qual é, pastor? A intenção de mudar a realidade das coisas. Lá no Gênesis, Deus olhou para a terra sem forma vazia e falou assim: não é assim que eu quero. Haja luz. Ele falou. E quando ele falou, ele mudou a realidade das coisas. Quando ele viu Abraão lá no meio da sua parentela, ele falou: não é assim que eu quero. Ele não arrancou, chegou puxando Abraão pelos cabelos. Ele foi lá e falou. E quando ele falou, Abraão entendeu: está na hora de sair. Quando a Sara ria, achando: olha lá, Abraão está acreditando na promessa, está indo para uma terra que não sabe, para ir num lugar onde nunca viu, ouviu um Deus que nunca viu ele, e agora está falando que vai dar certo. Aí o anjo aparece e fala assim: ó, Abraão, fala para sua mulher que ela vai ser mãe. Ela está atrás da parede pensando: esse anjo está maluco, perdeu o rumo. E começa a rir. Aí o anjo fala assim: por que você está rindo? Não ri não. Porque normalmente é assim. O fato de nós não sabermos o que está para acontecer coloca em xeque a credibilidade da palavra, que normalmente parece louca aos nossos olhos, porque não tem a ver com a nossa situação. Então quando Jesus fala não chores, para aquela mulher era uma incoerência gigante. Como não chorar se eu tenho um filho morto? Quando Deus fala algumas coisas, fique sabendo você, é um prenúncio do que ele pretende fazer. Deus nunca jogou conversa fora, Deus nunca lançou palavras ao vento. Deus sempre tem propósito no que fala. Por isso ele diz: eu não sou filho do homem não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então fique sabendo, assim como a amendoeira é um sinal que não falha de que o inverno está acabando e a primavera chegando, é um sinal que não falha de que os frutos estão começando a aparecer para você colher. Fique sabendo, Jeremias, a minha palavra é um sinal. O que eu falo denuncia a minha intenção. Eu quero agir, eu quero fazer, eu quero mudar. Quando ele diz não chores, já estava na hora daquela mulher ter entendido: se não é para chorar, é porque a causa vai mudar e o efeito também é outro. Eu vim liberar uma palavra sobre o seu 2023. Eu vim liberar uma palavra sobre o seu 2023. Que palavra é essa, pastor? A palavra é: pode ficar tranquilo, porque mesmo que você não veja, Jesus já está dando todos os sinais. Eu quero mudar esse cenário, eu quero mudar essa situação, eu quero mexer com a sua causa, eu quero mexer com a sua vida. Não chores. Chorar é uma reação emocional negativa ao quadro que se pintou. Jesus está dizendo o que aconteceu agora, o que está acontecendo contigo, não vai mais causar isso aí. O problema de muita gente é que muitas pessoas paralisam com a pressão da circunstância em que está inserido. Talvez você não sabe disso, mas deixa eu te contar aqui, ó. Aquela mulher teria, entre aspas,
mais sorte se tivesse morrido com o filho. Não tinha muito o que fazer para ela. Chorar, naquele contexto, naquela conjuntura, chorar é a única reação de quem sabe que perdeu. Esses dias atrás virou notícia, né? Uma pessoa de autoridade aí perdeu, mané. Mas eu vim dizer uma palavra para você. Mal sabem eles que Jesus tem Naim na agenda. E quem entrou aqui chorando vai sair daqui diferente, porque a palavra é: não chores. Você não precisa ter uma reação negativa a tudo que está acontecendo com você. É pressão, eu sei. É pancada, eu sei. Previsões, está tudo complicado, eu sei. Mas fica tranquilo. Todas as vezes que Jesus fala, que Deus fala, que uma palavra é liberada, denuncia uma intenção. Uma intenção de mudar as coisas. Uma intenção de mudar a realidade. Não chores. Como não chorar pelo que eu estou vivendo? Não chores, já passou da hora de você entender que o não chores não é pelo que te aconteceu. Não chores é pelo que vai te acontecer. Não chores porque você não vai ter mais motivo para chorar. Poupe as suas lágrimas no dia do teu lamento, porque você vai precisar de lágrimas no dia do testemunho. Poupe as tuas lágrimas no dia da sua dor, porque você vai precisar de lágrimas no dia do culto de ação de graças. Quem recebe essa palavra? Quem tem mão para levantar, um glória para dar para Jesus. Poupe as suas lágrimas. Poupe as suas lágrimas. Jesus, ele vai se compadecer. O relato de Lucas. Lucas usa uma palavra, e deixa eu gastar um pouquinho aqui. Quero ver se a irmã que trouxe, obrigado. Lucas vai usar uma palavra grega muito interessante. Porque ele vai falar que Jesus se compadeceu. Compadeceu-se, sentiu compaixão, estremeceu por dentro, íntima compaixão. Só que essa palavra que Lucas usa no grego é uma palavra até difícil, eu preciso ler. É uma palavra complicada de se entender, porque é esplagzomai. Esplagzomai significa ter as entranhas estremecidas. Entranhas estremecidas. É como se um abalo sísmico estivesse acontecendo dentro de Jesus. Só que tem uma particularidade. O modo como Lucas escreve esse termo grego está em voz passiva. Redobre a atenção para você não perder isso aqui, que é interessante demais. Quem tem um pouquinho de domínio da língua portuguesa sabe do que eu estou falando. O que é voz passiva e voz ativa? Eu vou exemplificar. Voz ativa é quando o sujeito da oração é o dono da ação. Por exemplo, o menino chutou a bola. Sujeito, menino, dono da ação, porque ele chuta a bola. Voz ativa, ele está fazendo, ele está realizando. Voz passiva seria, por exemplo, a bola foi chutada. Sujeito, bola. Só que ela não chutou a si mesma, ela foi chutada. Ela recebeu a ação. Então, voz passiva é quando alguém recebe algo. Quando alguém é alvo de uma ação. Agora, pelo que Lucas escreve, Jesus recebeu um chacoalhão. É isso que está dizendo o texto. Agora, quem sacudiu Jesus por dentro? Para Jesus estremecer assim. Quem mexeu com Jesus nesse nível? Em algumas academias teológicas, vão definir essa atividade, essa ação, a um negócio chamado passivo divino. O que é o passivo divino? Quando Deus coloca dentro dos homens, ou põe dentro dos homens o que ele está sentindo. Quando Deus provoca nos homens o que ele está sentindo. Por exemplo, um exemplo de passivo divino. Quando Nabal recusa-se a dar uma ajuda para Davi,
a uma oferta para Davi, Davi fica tão irado que ele se levanta pronto a matar Nabal. Abigail chega lá e dá uma apaziguada. Essa reação desproporcional era só um pão, gente. Imagina um mendigo na rua pedir para você me dar um pão. Fala, não, então ele te mata. É desproporcional. Mas essa indignação de Davi é um passivo divino. Por quê? Porque é Deus mostrando como ele sente com alguém que é ingrato. Nabal só tinha colheita porque Davi cuidou dos campos. Passivo divino. Quer ver um outro passivo divino? De um homem destemperado que não soube equilibrar? Moisés. Moisés matou um egípcio que estava batendo num judeu, num israelita, num hebreu. Só que a cena que Moisés viu não era inédita para Moisés. Moisés era príncipe do povo. Ele tinha como parte das suas atribuições ver como andavam as obras, como andavam, se o povo hebreu estava na linha, para dar satisfações ao governo egípcio. Não era a primeira vez que ele via um hebreu sendo humilhado por um egípcio. Mas naquele dia ele teve uma reação desproporcional. Porque a indignação que ele sentiu, ela está correlacionada com a indignação de Deus. Êxodo capítulo 3. Deus ouviu, Deus viu, desceu e disse: Moisés, vem comigo agora. O senso de urgência de Deus mostra como Deus estava indignado. E Deus estava tão indignado que falou assim: Moisés, você matou um só, vou matar todo mundo. Engoliu todo mundo no Mar Vermelho. Passivo divino é quando Deus faz o homem sentir o que ele está sentindo. Lembrando que, mesmo Jesus sendo Deus, ele não usurpou, não roubou o jogo, hein? Não trapaceou. Tudo que ele fez, Lucas vai dizer que foi pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 1. Então ele está ali como um homem, apesar de estar atendendo a agenda de Deus. Então, como homem, ele está entrando em Naim, e ele vê o cenário de Naim, e aí Deus sacode ele por dentro. Então, o que está acontecendo aqui em Naim é que Deus está sacudindo Jesus por dentro, e Lucas registra para mostrar como Deus se sente com a dor dos desvalidos, para mostrar que Deus não é um Deus indiferente. Nesta manhã de ceia do Senhor, nós já estamos caminhando para comer do pão e beber do cálice. Eu vim dizer para você, só existe o ato da ceia, o sentar à mesa, porque nós descobrimos e estamos diante de um Deus que não é indiferente. Deus não é indiferente à sua dor. Deus não é indiferente ao que te acontece. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Deus não é indiferente às suas lágrimas. Deus é um Deus que se compadece. Deus é o Deus que se identifica. Deus é o Deus que se aproxima. Deus não deixa os desvalidos para lá. Deus não deixa os desafortunados para lá. Deus olha e diz: eu vou me envolver com a situação dele. Eu vou me envolver com a situação dela. Deus sacudiu Jesus por dentro para mostrar para nós que aquela mulher não estava sozinha na sua ladeira da amargura. Eu vim lembrar você não está sozinho na sua ladeira da amargura. Pastor, mas é claro que ela não estava sozinha. Tinha uma multidão com ela, tinha carpideiras com ela, tinha alguns homens que carregam um esquife com ela. Eu não estou dizendo de companhia física, eu estou dizendo de alguém com quem compartilhar a dor, porque aquelas mulheres carpideiras eram pagas para chorar, gerar escândalo, porque o choro delas, o grito agudo delas poderia comover alguém. A multidão estava indo junto, a multidão estava acompanhando o cortejo, mas as carpideiras que estavam tentando comover a multidão. Só que quando Jesus chega na porta de Naim, aquela mulher está descendo, não é o grito das carpideiras que comove Jesus, não é a multidão que comove Jesus, não é a dor daquela mulher que comove Jesus, é o sentimento de Deus, dizendo: Jesus, olha como eu me sinto pela situação daquela mulher, olha como eu me sinto com a condição dessa mulher.
mulher, Jesus percebe que o que ninguém sentiu por ela, e o apreço que ninguém tinha por ela, os céus estava dando, os céus estava dando, os céus estava dando. E olha que interessante, eu preciso aqui segurar um pouquinho a emoção. Deixa eu conectar você a esse entendimento. Porque no dia anterior tinha um homem doente no meio de 100, e o seu Senhor se comoveu dele, contou para o povo da sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga se comoveu dele. Mas aquela mulher já tinha perdido o marido, perdido o filho, estava indo enterrar e não tinha ninguém comovido por ela. Pastor, como é que o senhor me prova isso? Eu te mostro, porque todo mundo sabia quem era Jesus. Barclay vai dizer que os próprios que carregavam o esquife já tinham uma certa perspectiva. Ó, Jesus, o dono do milagre, está aqui. Por isso que quando Jesus toca o esquife, ele nem falou nada, eles já pararam, porque eles esperavam alguma coisa. Mas ninguém de Naim disse para Jesus: ajuda ela. Aquela mulher não tinha forças. Claro, foi roubada, surrada, apanhando da vida. A lágrima é a lágrima de alguém que sabe que perdeu. Mas nesse momento que falta forças, o que a gente normalmente espera é pelo menos uma companhia, pelo menos torcida, pelo menos alguém que se compadece. Já percebeu, irmão, que tem gente que... E deixa eu falar uma coisa aqui, ó. De repente tem gente do seu lado que está à beira da morte, está chegando no sepulcro. E às vezes nós, na nossa pressa de julgar, na nossa pressa de cuidar da nossa própria vida e não dar assistência a ninguém, passa do lado de alguém que está chorando as lágrimas de quem sabe que perdeu e sequer demonstra compaixão. Sabe que tem alguém na casa, tem alguém na família que precisa, não é resolver o problema. Eu não estou aqui dizendo que você tem que abraçar o problema dos outros e trazer para você resolver. Não, porque algumas situações na vida não é uma resolução rápida que nós esperamos. Nós só esperamos saber que alguém perto de nós se importa. Talvez aquele teu amigo não vai ter dinheiro para te emprestar para resolver o seu problema de dívida, mas só o fato dele demonstrar que se importa, falar assim: rapaz, não, eu estou aqui. O crente, eu estou aqui orando por você. O não crente, eu estou mandando energias, boas vibrações. Mas nem isso. A lição do relato da viúva de Naim, esses plagizomai aqui, é justamente Deus confortando alguém, dizendo: se ninguém se importa, se ninguém demonstrou compaixão, se a tua condição não mexeu com a alma de ninguém, se o que você está passando não estremeceu a condição de ninguém, fique sabendo, os céus estão atentos a cada passo que você dá. Eu vim pregar para alguém, e eu sei que é diferente do que alguém estava esperando, mas eu vim pregar para alguém: Deus está atento a cada passo que você dá, e Ele não vai deixar você chegar no sepulcro da sua ladeira antes que você enterre o que o diabo achou que ia roubar de você. Deus vai te mostrar: eu me compadeço, eu me interesso, eu sinto sua dor, eu sei quando você chora porque está chorando, eu sei quando você baixa a cabeça porque está lamentando, eu sei quando o dia para você parece que está tudo cinza. Eu te entendo, e saiba de uma coisa, mais do que te entender, eu sinto as suas dores, eu choro com as suas lágrimas, eu compartilho da sua situação. Hoje eu vim pregar para alguém que só precisava saber: será que alguém se importa? Eu não sei se o vizinho da direita se importa, eu não sei se o da esquerda se importa, eu não sei se o da frente se importa, se o da retaguarda se importa, mas o céu está dizendo essa manhã: eu me importo com a sua condição, eu me importo com a sua realidade. Aleluia. Segunda e última vez, pega na mão de quem está perto de você. Pega na mão de quem está perto de você.
Porque essa pessoa de repente está carregando um fardo tão pesado das lutas da vida. Está de novo na ladeira da amargura e só precisa ouvir isso de você. Não chore, alguém se importa. Não chore, alguém se importa. Nesse mundo de indiferença que a gente vive, a palavra é essa: não chore, existe alguém que se importa. Existe alguém que se importa, e se importa tanto que te colocou na agenda. Existe alguém que se importa, e se importa tanto que te colocou no mapa. Existe alguém que se importa, e se importa tanto que não vai deixar como está. Existe alguém que se importa, e se importa tanto que vai mudar essa situação. Pode secar as suas lágrimas e preparar o grito do brado de vitória. Pode preparar o hino da vitória. Pode celebrar, porque eu vim dizer para você: o céu se importa com você. O céu se importa com a sua casa. O céu se importa. Estão aqui aqueles para quem Deus determinou. Se preciso for, eu paro a rotação e a translação da terra. Se preciso for, eu desço no Egito e quebro aquela nação. Se preciso for, eu abro o mar vermelho, faço chover comida do céu, faço a pedra jorrar água, coloco uma nuvem guiando de dia, coluna de fogo à noite, abro o Jordão, derrubo a muralha, dou vitória no deserto, porque eu me importo. Tem alguém para dar um glória, pelo amor de Deus? Tem alguém para celebrar, pelo amor de Deus? Fica de pé comigo, por favor. Por favor, se coloca de pé. Aquela mulher não tinha torcida. Ela tinha plateia, mas não tinha torcida. Mas não tem problema. Mesmo que ninguém dissesse para ela: eu estou aqui. Porque o drama daquela mulher não é só a descida. O drama daquela mulher é a volta para casa. Porque segundo alguns estudiosos, depois do enterro do filho, provavelmente nem casa ela tinha para voltar. Ela era dependente. Questões culturais, contextuais. Então, provavelmente, se ela é um ser humano como eu, ela já está pensando: como é que eu vou fazer semana que vem? Como é que vai ser mês que vem? Como é que vai ser fevereiro? Gente, só entre nós aqui. Combustível subindo. Preço do pão aumentando. Pelo menos uma coisa vai acontecer: pastor Mateus vai emagrecer, isso é certeza. Mas eu não sei se isso é tão bom também assim. Mas presta atenção: quem aqui de nós não é igual aquela viúva, que por alguma razão está pensando: como é que vai ser? Jesus subiu aquela ladeira que aquela mulher estava descendo para mostrar: não vai ser como todas as coisas estão apontando para você. E só não vai ser como as coisas estão apontando porque eu me importo. Eu quero orar com pessoas que estão aqui, mas a cabeça está lá na terça-feira. Está aqui, mas a cabeça está lá no filho, que saiu para a balada na sexta e não voltou até agora. Eu quero, cadê quando está a câmera aqui? Eu quero falar com pessoas que estão me assistindo aí e pensando: como é que vai ser? Porque o meu casamento, tudo aponta para um fim. Eu já estou na rota da ladeira da amargura. Como é que vai ser? Como é que vai ser? A minha empresa está com os dias contados. Como é que vai ser se a minha autoestima está respirando por aparelhos? Como é que vai ser se eu parece que não vou sair desse buraco? Para mim seria melhor
se me enterrassem junto com o que eu estou perdendo aqui. Pastor Albert Ferreira disse uma coisa interessante. Tem pessoas que se perdem com aquilo que se perdeu. Mas Jesus, para não perder quem ainda não está perdido, por causa do que já foi perdido, faz como fez uma viúva: restitui. Ele se importa tanto com você, que para você não se perder, Ele restitui o que você perdeu. O final dessa história aqui, no versículo 15 nós lemos: entregou a sua mãe. A palavra entregou é didomi. Didomi é restituiu. Eu quero orar por pessoas que foram roubadas. Eu quero orar por pessoas que estão com a cabeça no amanhã dizendo: como vai ser? Pessoas que deitam a cabeça no travesseiro e só tem uma pergunta: como vai ser? Pessoas que quando se reúnem com amigos de trabalho perguntam: meu Deus, como vai ser? É pessoas que andam na rua como um ponto de interrogação ambulante. Quando dão um bom dia para você, a primeira coisa que vem à sua mente: não, bom dia para quem? Como é que vai ser? Tudo é como é que vai ser. Eu vim dizer para você: Jesus se importa tanto que não vai ser como parece que vai ser. Eu quero orar com você aqui no altar, e eu tenho 2 minutos para isso. Você que está preocupado, você que tem tido noites de insônia, você que parece que de manhã parece que nem teve uma noite. Você que coloca a cabeça no travesseiro, aquele travesseiro que você comprou a duras penas, sabe, aquele de pena de ganso, foi caro, mas parece uma pedra quando você deita, rola para um lado, rola para o outro. Você que já perdeu o prazer de viver, perdeu a alegria. Você que está desesperado. Você que olha para a sua condição e fala assim: perdi. Eu quero orar com você. Você que está vendo o quadro à sua frente ser pintado, é um quadro de terror, pânico. Você que já está pagando até antecipado a consulta com o psiquiatra. Você que já fez até um convênio, falou assim: eu vou gastar tanto aqui que eu vou fazer um convênio, entrar num plano para, né? É com você que eu estou falando. Vem receber uma oração. Porque o que você precisa não é de uma solução imediata. Você precisa saber que alguém se importa. Isso é o suficiente para te dar sobrevida para você caminhar. Eu quero orar com você no altar. Você não vai ser consumido pelas preocupações. Você não vai ser destruído pelas perdas. Porque o inimigo sabe muito bem onde invadir e roubar. Só que mais do que isso, Deus sabe muito bem o que Ele tem que devolver. Porque Ele sabe o que Ele te deu. E Ele não vai deixar com que você seja roubado sem fazer nada. Ele se importa. Vem para o altar, eu quero orar com você.